A pandemia causada pelo coronavírus afetou vários brasileiros, seja pela redução de salário e até mesmo com a perda do emprego. Com isso, cara, ficou claro a importância de ter uma reserva de emergência. Por isso que nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma reserva de emergência, como fazer a sua e onde investir a sua reserva. Opa! Seja muito bem-vindo ao canal que vai desafogar a sua vida financeira. Eu sou o Felipe Rocha e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Então, sem enrolação, primeiro ponto, o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência, colchão financeiro, fundo de emergência, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. É que nem sovaco e axila. Mesma coisa. Então eu vou te contar aqui uma história bem simples para você entender o que é a reserva de emergência. Vamos imaginar que você está cozinhando no forno os chifres do professor Girafales. Para você que não sabe, os chifres do professor Girafales é um doce. Então você deixa o doce cozinhando e vai ler um livro. E você começa a ler, depois de uns minutinhos você começa a ficar meio sonolento, meio cansado e pega no sono. Eu disse pega no sono. E você esquece que o doce está no forno. E depois de um tempo você acorda e quando você vai ver, o fogão está pegando fogo. Mas por sorte, você tem um extintor de incêndio na sua casa lá no cantinho. Então você vai lá, pega o extintor de incêndio e acaba com todo o fogo. Ah, entendi a história, mas o que tem a ver com reserva de emergência? Não tem nada a ver não, eu só contei só para perder tempo mesmo. Não, eu tô zoando, cara. Em termos financeiros, o mini incêndio que aconteceu na sua casa é o incidente, é o imprevisto. E o extintor de incêndio é a sua reserva de emergência. A sua reserva fica lá no cantinho e você pega ela quando acontece algum imprevisto. E a reserva de emergência é isso, é um fundo, é um dinheirinho que você tem guardado lá no cantinho para uma emergência. Tá ouvindo? Emergência. Trocar de carro não é emergência. Comprar uma TV nova não é emergência. Comprar ingresso para ir pro show do Justin Bieber também não é emergência. E a reserva de emergência, como o nome já diz, é para uma emergência. É óbvio, para uma emergência. E você necessita, você precisa ter uma reserva de emergência, porque a coisa mais previsível é que um imprevisto vai acontecer. E a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação. Beleza, eu entendi o que é reserva de emergência, mas como é que eu vou fazer a minha? Para você fazer a sua reserva de emergência, você precisa... Calma aí. Você já deixou o like? Não. Pô, ainda não? Ah, na moral, velho, deixa o like aí. Na moral mesmo, na moral, na moralzinha, na moral mesmo. Deixa o like aí, se inscreva também para não perder mais nenhum vídeo. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então bora. Como fazer a sua reserva de emergência? Se você trabalha de carteira assinada ou tem um emprego público que tem mais estabilidade, o ideal é que você tenha de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal. É o quê? Calma, eu vou te explicar, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você receba por mês R$1.500 e você vive com apenas R$1.000. Então você escolhe ter uma reserva de emergência de 6 meses, por exemplo. Então você vai pegar esses R$1.000, que é do seu custo de vida mensal, e vai multiplicar por 6. 1.000 vezes 6, 6.000. Ou seja, a sua reserva de emergência vai ser de R$6.000. Agora, se você for um empreendedor ou um autônomo, o ideal é que você tenha de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Por exemplo, vamos imaginar que você receba também R$1.500 por mês. Porém, você consegue viver com apenas R$1.000. Então você vai pegar esses R$1.000, que é o seu custo de vida mensal, e vai multiplicar por 12. Você escolheu ter uma reserva de emergência de 12 meses. Então você multiplica 1.000 vezes 12, 12.000. Ou seja, a sua reserva de emergência vai ser de R$12.000. Você só não pode confundir o seu custo de vida mensal com quanto você ganha por mês. Porque no exemplo que eu dei agora há pouco, a pessoa ganhava R$1.500 por mês e ela conseguia sobreviver, conseguia viver o padrão de vida dela com apenas R$1.000 por mês. Ou seja, ela vive um degrau abaixo, o que é o correto a se fazer. Agora, se você ganha, por exemplo, R$1.500 por mês e gasta R$1.500 por mês também, tem alguma coisa errada aí, porque você deve investir no mínimo 30% de tudo que você ganha. Oxe, mas eu gasto tudo que eu ganho, então o que eu vou fazer? Não sobra nada no final do mês. Se você gasta tudo que você ganha, então fala o seguinte: assim que cair o seu salário, você já vai pegar uma parte e vai separar. E esse dinheiro vai ser destinado para a sua reserva de emergência.
E o resto, o que sobrou, você vai viver. Você vai viver com o que sobrou. E se mesmo assim ainda não estiver dando certo, então você precisa fazer renda extra. Você precisa ganhar mais para você conseguir aumentar o seu faturamento. E todo esse dinheiro que você ganhar fazendo renda extra, você já vai separar para sua reserva de emergência. Beleza, eu entendi, mas esse dinheiro eu vou deixar embaixo do colchão, vou colocar no cofre, o que eu vou fazer? Claro que não, esse dinheiro você vai investir, porque assim a sua grana não vai perder valor por conta da inflação. Tá certo, mas onde é que eu vou investir esse dinheiro? Para você escolher o investimento ideal para aplicar a sua reserva de emergência, você precisa seguir essas 3 características. A primeira delas, liquidez alta. Liquidez é a velocidade com que você pode pegar o dinheiro que você investiu de volta. Ou seja, se o investimento que você escolheu tem liquidez alta, assim que você fizer o pedido, pedindo o seu dinheiro de volta, ele vai cair na sua conta no mesmo dia ou no dia seguinte. Para investir a nossa reserva de emergência, a gente precisa escolher um investimento que tenha alta liquidez. Segunda característica é a segurança. A nossa reserva de emergência precisa estar em um lugar seguro, porque a gente não pode correr o risco de perder esse dinheiro. E a terceira característica é a rentabilidade baixa. Basicamente, a rentabilidade é quanto o seu dinheiro vai render. E para a reserva de emergência, a gente não precisa se preocupar com uma rentabilidade alta, porque na reserva ela vai render pouco mesmo. Mas por que rende pouco? Já viu aquele ditado? Quanto maior o risco, maior o ganho? Então, com a reserva de emergência é assim. A gente precisa colocar a nossa reserva em um lugar seguro. E quanto maior a segurança, menor a rentabilidade. Agora eu vou te recomendar 3 investimentos para você deixar a sua reserva de emergência. A primeira delas é o Tesouro Selic. Mesmo com a taxa Selic a 2% ao ano, ainda continua sendo uma ótima opção para você deixar a sua reserva de emergência. Por quê? Porque a gente não está focando na rentabilidade, e sim na segurança. E o Tesouro Selic ainda é o investimento mais seguro que existe. A segunda recomendação é conta corrente remunerada. Nesse investimento, você só precisa deixar o seu dinheiro parado na conta corrente de algum banco, que ele vai ir rendendo para você no automático. Um banco que faz isso é a Nubank, por exemplo. Lá na Nuconta, ela vai rendendo para você no automático. E a terceira recomendação é um CDB com liquidez diária. A minha reserva de emergência, por exemplo, ela está lá no CDB do Banco Inter e ela me paga 100% do CDI. Agora, quando você for escolher um CDB para deixar a sua reserva de emergência, você precisa prestar atenção em 2 pontos. A primeira é que precisa pagar no mínimo 100% do CDI. E o segundo ponto é que ela precisa ter liquidez diária. Ou seja, se você pedir o resgate do seu dinheiro hoje, ela precisa chegar amanhã já na sua conta. Nesse vídeo eu te falei o que é uma reserva de emergência, como fazer a sua e onde investir a sua reserva. E agora, para fechar com chave de ouro, eu quero te falar que a reserva de emergência não serve apenas para os investidores, e sim para todo mundo. É uma necessidade para todo mundo. Por isso, se esforce ao máximo para você conseguir montar a sua reserva de emergência. E esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter prazer de responder a sua dúvida, beleza? Mano, não deixou o like ainda? Ah, mano, você sabe que eu vou pedir pra deixar o like, velho. Você não deixou ainda? Ah, deixa o like aí, já falou, deixa o like aí, velho.